Quando a gente fala sobre escravidão, normalmente o cristão, ele vai falar o seguinte: não, não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com a escravidão. É culpa do homem. Aí eu vou perguntar: então por que que ele ensina o povo a escravizar? Aí eles vão dizer: é porque é o contexto da época. A cultura era assim. Ai, ai. Ele não percebe, ou ela não percebe, que quando ela fala uma idiotice dessa, é muito idiotice, porque isso aí eu nunca falei, cara. Eu pensava, mas eu não falava isso como justificativa, não. Mas não em relação à escravidão. Eu pensava em relação às guerras e sair matando a galera. Eu pensava, era, o contexto era aquele, né, meu? O pessoal era meio bruto. Então o jeito era sair matando, né? Eu pensava isso, que também é ridículo. Agora, da escravidão, assim como qualquer coisa que o cristão ou a cristã coloque como justificativa, é o contexto da época, essa é a justificativa da pessoa. Aí você está dizendo que o seu Deus, ele não tem o poder de mudar o contexto histórico do período que ele se manifesta. Você está dizendo que Deus, ele está sujeito a esse contexto e ele não tem como mudar, ele tem que realmente obedecer aquilo, ele não pode fazer nada. Ao invés de ele se manifestar como um Deus que aparece e diz assim: ô galera, acorda, vocês estão loucos. Não é assim, não. Seres humanos, vocês aí, ó, são iguais, vocês sabem como vocês são por dentro e tudo. Cara, basicamente é a mesma coisa. Vai ter esqueleto, o sangue é vermelho do mesmo jeito, os órgãos são semelhantes. Meu, não tem essa diferença, independente da cor da pele, independente da orientação sexual, independente da sua preferência religiosa. Olha aqui, todo mundo é ser humano. Vocês têm que se tratar aí como iguais, independente da nação que eles estejam. Você entende? Então você não vai escravizar a galera, porque você não gostou de ser escravo lá no Egito por mais de 400 anos, né? Então, você não vai escravizar outras pessoas, certo? Vocês vão ser o exemplo. Israel será o exemplo de uma nação que faz totalmente diferente do que todo mundo conhecido faz. Ai, o que é, Senhor? Vocês não escravizarão, vocês tratarão as pessoas de forma totalmente diferente. Vocês vão saber o que é empatia, vocês vão saber o que é humanismo, vocês vão saber o que é realmente exercer a justiça de uma forma correta. Justiça da forma correta fica até esquisito, porque deveria ser correta só por ser justiça. Mas a gente sabe que tem aí, né, a galera que não é imparcial. Faz parte. Mas você entende? Se Deus não pode fazer isso que eu, ser humano, estou dizendo, isso já prova que não é Deus que escreveu, obviamente, a Bíblia. Ah, Tuxo, mas isso não prova que ele não existe. Lógico que prova, ele não fez porra nenhuma. Ele existindo, por que que ele não se manifesta e mostra as coisas? Porque ele ficaria apenas assistindo como num grande Big Brother, assistindo a desgraça da galera e toda a injustiça por milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Por quê? Ele é sádico? Hum? É maluco? Não, não é. Ele só não existe. Beleza? Pois é. Então, por exemplo, você pode pegar ensinamentos relacionados à escravidão, desde o livro de Gênesis, lá no capítulo 17. Capítulo 17 em si, Deus aparece para Abraão quando ele está com 99 anos, e ele fala: eu vou fazer de ti uma grande nação e tal, você vai herdar isso, aquilo, pá! E aí ele começa a falar algumas cositas, e uma delas é assim, ó, versículo 12: todo macho dentre vós será circuncidado aos 8 dias de idade, tendo tanto o nascido em casa, como o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Desde Abraão, o ensinamento da Bíblia é, cara, até aquele que você compra, você está comprando um ser humano, isso aqui é escravidão. Ele está comprando um estrangeiro para trabalhar para ele ali. Eu estou comprando, você é minha propriedade, eu paguei por você, entendeu? Você vai fazer o que eu quero. E eu vou te circuncidar. Aos 8 dias, tem que pegar lá, não sei qual é a tara de Deus por prepúcios, né? Por rola. Então ele precisa disso daí. Inclusive, ele diz nesse texto que essa aliança seria perpétua e que qualquer pessoa que não fosse circuncidada seria extirpada do povo. Isso aí está no contexto de Gênesis 17, o que já não bate com o resto da Bíblia, né? Principalmente o Novo Testamento, onde você não vai ter essa questão da circuncisão como algo obrigatório, que até Paulo diz para não fazê-lo. Mas não é uma aliança perpétua. Hum? E aí? O perpétuo é para sempre, não pode mudar. É. Ai, 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 viu?
Tá vendo? Não faz sentido. Isso aí é um versículo, tá? Antes de eu ler os outros, vamos ver aqui. Lex Caldeira, sua alegria, boa tarde. Grande abraço aí, é nóis. Daqui a pouco eu coloco o link, hein? Elzo Bastos, né, de Portugal, acompanhava. Elzo, valeu aí, grande abraço pra galera de Portugal, né? Filme O Último Dragão, o Mestre Leroy. Ah, opa, Leroy, quem é o mestre? É muito bom, cara. Esse filme é mó barato, cara. Os efeitos especiais são foda. Caramba. Leroy, se vocês não assistiram isso daí, assistam, é muito da hora. Admilson Santos, ó. Olha lá, meu amigo, só assistindo na cidade de Gravata, em Pernambuco. Valeu, Admilson. Um abraço aí pra galera de Gravata, Pernambuco, de todo o estado. Direto da cidade da grávida. Essa foi nova, hein? Na Bíblia relata que Moisés presenciava atos miraculosos e mesmo assim relata que a galera desprezou isso e fizeram estátuas para outros deuses. É, o que não faz sentido, não é verdade? Imagina, se você visse tantos milagres, maravilhas acontecendo, você entenderia que é básico, né? Você chega lá, ô Moisés, dá um help aqui, cara, tá foda. Aí ele vai lá e faria, né? Só que não. É a própria contradição dentro do conto, né? Muito bom. Então sejam bem-vindos, bem-vindas aí, se estão ser abraçados. Vamos embora lá. Não sei se tem alguém aí, né, que tá defendendo esse Deus, pseudo-Deus da escravidão, né? Aí não tem como, mas você pode subir aqui, eu vou deixar o link, aí você pode dar a sua justificativa. Márcio Leite, Niterói, Rio de Janeiro, boa tarde, só alegria, cara. É nozes. Por que esse suposto Deus tinha tanto medo que o homem adquirisse conhecimento? Jorge, é porque não era Deus, era o ser humano, porque quanto mais conhecimento você tem, menos submisso você é com as pessoas que querem exercer controle sobre você, entendeu? Ai, ai. Muito bem. Não tem só esses textos, né? Se você for pegar em Êxodo, no capítulo 12, ele tem uma série de instruções de como você vai fazer o uso da escravidão. Então, versículo 1, por exemplo, ele vai falar assim: ó, esses são os estatutos que lhes proporás. É Deus falando com Moisés, tá? Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Mas ao sétimo, sairá livre de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se tinha mulher, com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe houver dado mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha como escrava, esta não sairá, como saem os escravos. Mas antes de falar da filha aqui, você reparou que isso aqui é uma estratégia para você ter um escravo para sempre? Tem crente que vai pegar e analisar isso e vai falar: não, mas ele só vai servir por 6 anos. No sétimo ele liberta, ou vai ter o ano do jubileu, onde ele vai libertar. Cara, é escravo do mesmo jeito. Animalzinho de teta. É escravo do mesmo jeito. Não, Toshio, é igual um empregado. O servo, o escravo, é igual o empregado hoje. Eu falei igual. Eu ia falar empregado, falei igual. Da hora, né? Legal pra caralho. Então, é igual ao empregado hoje. Eu falo, não, tem nada a ver. O empregado, você foi comprado, você tem que se submeter a ele. E você já viu aqui os direitos específicos, né? Pode ser que o senhor te dê uma mulher, ó, essa mulher aqui é tua. Aí vai ter filhos e filhas. Essa mulher e os filhos ou filhas são, se eu sou o senhor, são meus. Entendeu? Pega a mulher, faz filhos, só que eles são meus. Propriedade minha, assim como você é propriedade minha. Mas no sétimo ano você pode vazar, cara. Só que eles ficam comigo. Só que aí, durante esse tempo, você já fez ele criar um laço com essa família. Você acha que ele vai querer pegar, vazar e deixar a família sozinho? O ser humano já é imbuído daquele instinto de, se é necessário, ele arrisca a própria vida para salvar de outra alguém, ainda até pessoas que ele nem conhece, tem gente que se arrisca. Imagina ele ter a escolha de, cara, eu posso ficar livre e viver a minha vida, só que eu tenho que deixar minha família para trás? Não, cara, beleza. Então ele resolve se humilhar e continuar como escravo para sempre, desde que ele esteja junto com a sua esposa e filhos. Você entendeu a estratégia que o próprio Deus aí da Bíblia está passando para que as pessoas sejam escravas para sempre? Ao invés de ensinar que não é para você agir dessa forma. Olha que idiotice, cara. A Bíblia é uma porcaria, não é?
o conteúdo de ontem eu falei que ela não é inspirada por Deus. Eu nem fiquei martelando nesse tema, até porque eu ia trazê-lo hoje. Então, na boa, se alguém defende isso, é muito Zé Mané. Gostaria muito de fazer o que está também lá no versículo 7, né, de Êxodo 21, por exemplo. Vamos lá, Êxodo 21 ou Êxodo 12? Êxodo 21. Por exemplo, diz assim 7 a 11. Ó. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que a tomou para si, permitirá que seja resgatada. Não terá o direito de vendê-la a um povo estrangeiro, porque agiu traiçoeiramente com ela, mas se a tiver destinado para o seu filho, tratará a filha conforme o direito das filhas. Se tomar outra mulher, não diminuirá o mantimento, o vestido e o direito conjugal dela. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Ô mulher, você também, que é cristã, você não se ama, não se valoriza de verdade. Ou, pelo menos, você não conhece a Bíblia, você nunca leu essa porcaria. E é por isso que você é cristã, porque, cara, é do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, é falando mal da mulher, né? A mulher que é a culpada, a mulher que faz merda. Ela, beleza. Ah, não, Tuxo, mas tem umas historinhas ou outra que coloca a mulher como líder e não sei o quê. Acorda, velho, igual psicopata. Fica ali agraciando, alisando, entendeu? Aí daqui a pouco pega e acaba contigo. Isso aqui, por isso que a gente fala que Deus da Bíblia é um psicopata, entende? É o mesmo comportamento. Você tem que pegar o contexto, você tem que pegar o que está envolvendo a coisa. Aí você fala assim: não, eu tenho que praticar a palavra. Legal, então eu quero comprar sua filha como escrava. Você que está aqui, que é ateu, agnóstico, você que gosta de fazer os conteúdos ou interage com crentes, você tem que fazer isso, cara. Você tem a filha, eu quero comprá-la então como escrava, cara. Tá lá em Êxodo 21, de 7 a 11. Só que eu sei, veja bem, se ela não me agradar, eu vou deixar você resgatar. Bom, não gostei dela, eu não vou vender para um povo estrangeiro. Poderia vender lá, mas como está escrito que não é para vender, eu vou obedecer a palavra, eu vou cumprir a Bíblia. E eu deixo você resgatar, tá bom? Mas eu posso dá-la para o meu filho também, né? Já peguei ela, já fiz a festa, mas não gostei, vou passar para o meu filho. O que você acha? Pode ser, né? Sua filha tem quantos anos? Deixa eu dar uma olhada aí no corpo dela. Como é que é? Quais são os dotes? Sabe cozinhar? Passa bem roupa? Vai ter que cuidar da casa, dos animais, entendeu? É uma escrava. Você tá entendendo o quão profundo essa porcaria é? Se você é crente, você deveria pelo menos rever isso. Ah, Toshi, mas isso aí tá no Velho Testamento, né, cara? No Novo Testamento, as coisas mudaram. Falando que não lê Bíblia, né, velho? Ai, caceta. Por exemplo, quando o centurião vem pedir para Jesus curar o servo dele, a palavra servo ali, o pessoal traduziu como servo, mas significa escravo, tá? Então ele é um escravo do centurião. É um centurião romano, é um soldado, caceta. Ele tem um escravo, beleza. E o cara tá doente. Por que que Jesus não pegou e falou, meu, por que que você trata ele assim como servo, como escravo? Por que que você não liberta ele? Não, Jesus não fala nada, cara. Ele vai lá, manda a palavra de acordo com a fé do centurião romano, cura ele, mas dane-se o escravo. Jesus nunca falou nada contra a escravidão, ao contrário. Na verdade, Jesus não falou nada. É o personagem criado que foi colocado aqui, né? Então, por exemplo, Lucas 17:10. Jesus fala dos servos inúteis, né? Então, leia o capítulo 17 em si, mas lá no versículo 10 ele fala: assim também vós, depois de haver desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lembrando que a palavra servo aqui é escravo. Bom, o pessoal coloca servo para tentar dar uma amenizada, e aí os cristãos vão dizer: é como se fosse um empregado, deixa de ser doido, não sei o quê. Não, doido é você que acredita numa porcaria dessa. Esse é um analfabeto funcional, não é possível. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Ah, não. É Paulo aí eu falando. Você foi chamado sendo escravo? Cara, não se preocupa com isso, não. Foda-se. Entendeu? Mas, se ainda você pode se tornar livre, aproveita a oportunidade. Mas você entende? Não se preocupe com isso. Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 22 a 24. Ele fala assim, ó, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes,
Fazei-o de coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Servi a Cristo, o Senhor. Ó, desculpa. Você continua aí servindo, seja um escravo, se lasque e faça direitinho, entendeu? Faz de conta que você está servindo a Jesus. Porque ele também te trata como um escravo, que é um escravo inútil. Entendeu? Você tem que falar, eu sou um escravo inútil. E você que fala isso, você merece ser mesmo. Você está se vendendo por quanto? Porque dependendo, eu posso te comprar. Né? Tito capítulo 2, versículos de 9 a 10. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo. Em tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Se ele mandar você ficar de quatro ali, você vai ter que ficar. Tá bom? Para ele fazer o que ele quiser. É em tudo. Sendo-lhes agradáveis. Não os contradizendo, não defraudando, mas mostrando toda a boa lealdade. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina de Deus, o Salvador, é você ser um escravo quietinho e que agrada ao seu Senhor. Tá bom? Novo Testamento. Tem um miserável acelerando a moto aqui. Não sei se está pegando o microfone, mas não fica triste. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Vós, servos, sujeitai-vos em todo o temor aos vossos senhores. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, sofrendo injustamente. Isso é agradável para Deus. É agradável para Deus que a pessoa suporte tristezas, sofrendo de forma injusta. Seja um escravo, mesmo a pessoa que não presta. Você tem que ser submisso. Esse é o ensinamento do cristianismo. Você ser uma ovelhinha que não sabe pensar. Fica quietinho, faz de conta que você está servindo a Deus. Entendeu? Ah, caramba. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será punido com muitas chicotadas. Jesus falando. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será punido. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Jesus, ao invés de aproveitar a deixa e falar, ó, vocês estão fazendo tudo errado, aproveitar e corrigir o erro do papai dele no Velho Testamento, não, não. Ele reforça e piora a situação, chamando inclusive que os outros venham a servi-lo, porque ele é o Senhor. Ai, caceta. Né? Mas isso aqui são alguns textos que ficam aqui registrados, gravados, que você pode depois compartilhar esse vídeo com a galera, para o pessoal parar para pensar um pouquinho e falar, mano, por que eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus? Só isso aqui eu já provei que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Deus não existe nem é, e que Jesus também não. Porque se eles existissem, cara, na boa, e fossem deuses, ainda mais com as características que o pessoal gosta de colocar, que seria um Deus todo bom e justo, misericordioso, é óbvio que ele não faria isso. É óbvio.